Baixada em que houve os alagamentos que terminaram em tragédia, o problema é o mesmo. É o sistema de escoamento de água para os rios. Não dá vazão ao volume de chuva. Aí a gente vê as enchentes, né? Mariana, por isso, tantas horas depois desse temporal, ainda há pontos alagados. Isso poderia ser evitado, gente, se houvesse manutenção. Se as obras, Mariana, que foram começadas lá no passado, tivessem sido concluídas. Vamos ver. As buscas pela mulher que desapareceu em Belford Roxo depois de cair no Rio Botas entraram no terceiro dia. No mesmo bairro, Andrade Araújo, um homem morreu afogado. Essa é uma das regiões da cidade que sempre alagam quando chove forte em Belford Roxo. Não é de hoje que a gente mostra as enchentes ao redor do Rio Botas. Precisamos de ajuda, pelo amor de Deus! Não era para ser assim. O professor Paulo Canedo, especialista em hidrologia da UFRJ, lembra do investimento feito na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense recebeu uma infraestrutura de obras realmente poderosa no passado. Entre 2010 e 2015 foram muitas obras feitas. E ficou faltando, quer dizer, ficamos devendo a instalação exatamente nas cabeceiras. Instalação do quê? De um sistema de proteção. Então, o Rio Botas, ele ficou com a cabeceira dele ainda não protegida. O Rio Botas vem de Belford Roxo e deságua no Rio Iguaçu. De lá, segue por outros bairros da cidade, passa por Caxias, na altura da Reduc, e chega até a Baía de Guanabara. Os rios da região receberam investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento na década passada. O Rio Botas estava incluído, mas o projeto acabou não sendo finalizado. E isso impacta em o quê, por exemplo? Não, impacta em toda para baixo, porque a água do Rio Botas vem descendo e se ela não tiver controle, ela vem atrapalhando até chegar na Baía de Guanabara, na região da Reduc. Então toda essa região fica sacrificada se não for implantado tudo. Quando se fez, começou-se de baixo para cima, que é assim que tem que ser. Então, não se chegou a concluir as obras do Bota, aliás, nem sequer começaram as obras do Bota. As consequências da chuva são sempre mais graves quando a manutenção básica não é feita de forma regular. De acordo com especialistas, o normal é a água baixar totalmente até 10 horas depois do temporal. Mas aqui no bairro do Pilar, em Caxias, muitas ruas continuam desse jeito mais de 30 horas depois da chuva. Tem que fazer uma manutenção tudo, tem que fazer uma obra de drenagem realmente aqui, porque deve estar tudo entupido isso aí. Não tem para onde a água correr. A gente saiu da Rua das Margaridas e veio agora até aqui, a Avenida Leonel de Moura Brizola, principal do bairro. Parte dela continua assim, debaixo d'água. O bairro do Pilar fica às margens do Rio Iguaçu, onde deságua o Rio Botas. É claro que tem lixo e tem assoreamento no rio que precisam ser removidos. Isso contribui. Isso é o fundamental, é o ponto central? Não, não é o ponto central. O ponto central não é esse. Deve-se fazer essa limpeza, que chama-se limpeza da calha do rio. Deve ser feito. E se não fizer, piora um pouco. Ocasiona isso? Não. O que ocasiona isso é outra coisa. São as águas que não conseguem chegar à calha fluvial porque não tem drenagem nas ruas. Os drenos, bueiros de rua estão completamente entupidos. E não tem tido manutenção daquelas tais comportas. O governador Cláudio Castro anunciou ontem que pediria urgência ao governo federal para o início das obras do Rio Botas, que estão previstas no novo PAC. O especialista sugere que seja priorizada a manutenção. Em vez de fazer investimentos novos, vultosos, eu diria que tem que se fazer a manutenção sistemática vultosa. E deixar os investimentos para pontos específicos mais sacrificados. Vamos traduzir aqui, Edmilson, ele diz manutenção sistemática vultosa. Resumindo, é a manutenção ali, semanal, limpar o rio, dragar, né, para não deixar transbordar tão rápido, não é isso? Tem que ser sempre, né, Mariana? Tem que ser sempre. Mas vamos botar o telão aqui para a gente mostrar passo a passo do que é importante e porque isso vai alagando de todos os especialistas analisando isso. Então vamos lá. Primeiro o Rio Iguaçu, que todo mundo disse, é o Projeto Iguaçu, gente, esse que vai livrar toda essa região. Só o Projeto Iguaçu é um rio só, então, para resolver isso. Não, Mariana, aí quando a gente bota, esse aqui é o Rio Iguaçu, né? Então ganhou o projeto, vai cortando várias cidades, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu,
E aí nós vamos botar o Rio Botas, que está todo mundo falando dele, Rio Botas transbordou, trouxe... Então, olha só, vem Rio Botas junta com o Rio Iguaçu. Então, olha só o tamanho da região que ele vai pegando. Está resolvido, então, 2 rios, nós vamos limpar, resolveu? Não, Não Mariana, é bem assim. Não é bem assim, a gente tem que olhar para todos os rios aqui. Então, este projeto que eles estão falando é um projeto grande. Olha, Rio Capivari, Rio Botas, Rio Iguaçu, Rio Sarapuí, toda essa região aqui que nós vimos que sofreu. E o que é que faltou? Se isso começou a ser... Nós tivemos uma obra, começou lá em 2013, 2012, 2013, Mariana. Lembra dessa obra? Essa obra teve denúncia. E aí isso foi parando aos poucos e não retomaram. Então, tudo isso que o especialista falou, faltou terminar a obra e faltou manutenção dessa obra. Então, a gente já tinha esse caminho. Não é agora que falaram, olha, descobrimos o mundo aqui. Se a gente fizer isso agora, a gente não vai mais sofrer. Não, gente, isso é lá do passado. O que nós precisamos agora é de um grande investimento. E eles falam em torno, atualizaram os números, em torno de 730 milhões agora para retomar tudo isso aqui. Opa, nós precisamos limpar, como o especialista disse, nós precisamos... você vai daqui para lá, não é do início para o fim do rio, é sempre do fim, você vem tirando justamente para que a água vá escoando. É assim que se faz se a gente tivesse feito, Mariana.